Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para as nossas atividades de português dessa semana. Apostila Universitário 2, vocês vão pegar para nós, então, lá na página 16, certinho? Hoje, então, nós vamos continuar aí o estudo dos tipos de predicado, tá certo? Bom, para lembrar então quem é o predicado, nós temos que lembrar também no sujeito, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma oração, uma frase, nós temos dois termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Vamos dizer assim, são os termos mais importantes da oração, tá? Então, o que acontece aqui? O sujeito, a gente sabe que é aquele termo de quem a gente declara alguma coisa, de quem a gente fala alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, olha, aqui a gente tem uma frase bem simples, vocês vão ver que as frases são retiradas do texto que vocês leram na semana passada, né? Que falava do Obará e dos príncipes do destino. Então, já pega direto aqui na frase para mim, olha. Obará era pobre. Quem era pobre? Obará. Então, Obará é o nosso sujeito, né? Achando o sujeito da frase, tudo aquilo que vier depois dele vai ser o nosso predicado, assim como está destacado aqui, tá bom? Então, já relembramos, sujeito e predicado. Então, vamos ler aqui o importante saber desde o início. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, há 3 tipos de predicado. Veja o exemplo de um deles. Então, vamos ver o primeiro tipo aí de predicado. Voltamos novamente aí à oração. Obará era pobre. Beleza. Obará já sabemos que é o sujeito. Então, tudo que restar, predicado. Era pobre. Veja só, dentro desse predicado, nós temos o verbo era. O verbo era, pessoal, a forma original dele é o verbo ser, né? Era é o ser no passado. Então, veja, eu sou no presente. No passado, eu fui, eu era. Então, era passado do verbo ser, belezinha. Obará era pobre. Pobre é uma característica do Obará, né? Um atributo do Obará. Então, quando a gente tem um verbo de ligação e depois a gente tem um atributo, esse atributo aqui vai ser chamado de predicativo. Olha a explicação aqui embaixo. A palavra pobre é o termo mais importante do predicado. Por isso, dizemos que ela é o núcleo do predicado. E por se tratar de um atributo do sujeito, esse núcleo do predicado é conhecido como predicativo do sujeito. Certo? Então, por que ele é a palavra mais importante? Porque traz uma característica, um atributo desse sujeito. O verbo que está entre o sujeito e esse predicativo, essa característica, é um verbo, vamos dizer assim, mais fraquinho. Ele está fazendo essa ponte, ele está fazendo essa ligação entre o sujeito e o predicativo. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação, certinho? E aí, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Quando o predicado apresenta um núcleo, um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, damos a ele o nome de predicado nominal. Isso é muito importante a gente guardar, tá bom? Então, pessoal, esse é o primeiro tipo. O que você vai guardar aí? Para eu ter um predicado nominal, eu preciso ter um verbo de ligação e um predicativo, ou seja, um atributo, uma característica desse sujeito, certinho? Tem alguns verbos que são considerados os principais verbos de ligação. Depois eu vou colocar aqui para vocês também, para ficar um pouco mais fácil de vocês lembrarem, tá? Que verbos são esses? São os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar e outros verbos aí que de repente aparecem que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então esses são os principais. Por que mesmo verbo de ligação? Porque ligam o sujeito com o seu atributo, com a sua característica, que é chamada de predicativo. E juntos, o verbo de ligação
E esse predicativo, que vai ser, novamente vou falar, característica, atributo do sujeito, vão ser o predicado nominal, ok? Vamos ver aqui o tempo, 5 minutos já. Então, eu vou parar o vídeo e já explico para vocês o próximo tipo de predicado.